Olá, você já teve dificuldade em conseguir que os seus cuidadores fizessem uma determinada atividade, que eles oferecessem a medicação no horário correto, ou já teve algum tipo de conflito com uma situação que parecia óbvia para você, mas que claramente não era óbvia para eles? A melhor forma de conseguir que as pessoas façam o que você precisa, o que você deseja, é tendo autoridade. Mas, por autoridade, procurando ter autoridade, algumas pessoas acabam desenvolvendo o autoritarismo. E você sabe qual é a diferença de autoridade para autoritarismo? Recentemente eu conversei com uma família que teve um problema grave. E é uma senhora, que eles cuidam, que tem cuidadores, estava com a cuidadora sozinha e a cuidadora reconheceu uma situação de saúde em que houve necessidade de hospitalização. A cuidadora foi, acompanhou a senhora nessa situação e, enfim, acabou não acontecendo nada mais grave, mas as coisas não saíram exatamente como a família queria. E, enfim, no final da situação acabou havendo um certo atrito e eu conversei com as duas partes, tanto com a cuidadora quanto com a família, e a cuidadora me disse o seguinte: olha, no final das contas eu não ouvi nem um muito obrigado. E o que a família nos disse foi: olha, ela não fez mais do que a obrigação dela, ela estava lá para isso mesmo. A família não está errada, realmente a cuidadora está lá para poder zelar pela segurança, bem-estar daquela senhora, mas claramente estava tendo uma dissonância nessa relação, quer dizer, o cuidador e a família não estão alinhados como deveriam. Na verdade, a família não tem autoridade sobre aquela pessoa. Eu vou explicar para vocês brevemente a diferença de autoridade para autoritarismo. Autoritarismo é quando a pessoa com poder, com prerrogativa de dar uma ordem, de ser obedecida independente das circunstâncias, ela usa essa situação para conseguir o que ela quer. Enquanto você tem esse poder, enquanto você tem essa prerrogativa, isso funciona bem, mas em algum momento isso não vai funcionar. E autoridade é quando você consegue a mesma coisa, o mesmo resultado, que as pessoas façam o que você quer, mas sem você precisar forçar uma situação. Você quer ver uma situação muito comum em que a gente entende a diferença facilmente entre autoridade e autoritarismo? Quando aquela relação cuidador-família se encerrar, por exemplo, porque o idoso faleceu, porque o idoso foi internado, enfim, porque não é mais necessário manter aqueles cuidadores na casa. Aquele trabalhador, aquele cuidador, vai continuar com uma boa relação com a família? Aquele cuidador vai ligar para a família para perguntar como está o idoso? Aquele cuidador vai descrever que aquela relação foi boa? A família vai oferecer, vai fazer questão de manter aquela relação mais para frente? Então, se a resposta for sim, quer dizer, se mesmo sem a necessidade do trabalho, se a família continuar fazendo questão, mesmo que não faça constantemente, mas se a família continuar querendo a presença daquele cuidador, ou pelo menos manter contato com o cuidador, e se o cuidador fizer o mesmo, quer dizer que a família, que o contratante, tinha autoridade sobre o cuidador, sobre aquela pessoa. Mas se uma vez encerrado o contrato de trabalho, se encerrada a relação em que mantinha aquelas pessoas coisas, o papel, a carteira assinada, que mantinha aquelas pessoas juntas, se encerrado isso, se vai cada um para o seu canto e as pessoas não mais se encontram, não mais têm vontade de se encontrar, então não era uma relação de autoridade, era uma relação de autoritarismo. É muito importante que a relação entre cuidadores e familiares seja uma relação de autoridade, uma relação de respeito, uma relação em que se reconhecem as obrigações e as dificuldades das partes para que as partes possam trabalhar em conjunto, possam trabalhar mutuamente em torno do bem comum. O bem comum, no caso do trabalho do cuidador, é o idoso, é aquela pessoa que está sendo assistida. Isso porque a autoridade vai gerar um compromisso maior do que o compromisso do contrato de trabalho, maior do que a obrigação de simplesmente oferecer uma medicação, maior do que simplesmente ajudar uma pessoa debilitada. Vai criar uma relação. E é essa relação que vai fazer a diferença entre um cuidado bem prestado e um cuidado feito mecanicamente, feito burocraticamente. Como, aliás, não é difícil encontrar, não só na relação cuidador-família, mas em qualquer relação de trabalho. Numa determinada casa, eu encontrei uma situação muito particular.
Tinha uma família que gostava de dar presentes mais caros para os cuidadores, como uma forma de manter uma boa relação, enfim. Trazia para o familiar, acabava trazendo para o cuidador também. Mas aquilo nem sempre era reconhecido pelos cuidadores. E, enfim, o intuito de criar essa relação, mas de forma forçada, artificial, acabava não ajudando, porque a família, no momento, entregava além do que precisava, o cuidador não necessariamente reconhecia, e, num segundo momento, a família queria cobrar além do que deveria. Então, o cuidador não reconhecia o que foi feito a mais, mas reconhecia que estava sendo cobrado além da expectativa comum para aquela relação. Então, quer dizer, isso é uma forma de autoritarismo, quer dizer, eu estou entregando uma coisa além do que eu preciso, então eu espero cobrar além. Mas se a outra parte não reconhecer que está recebendo a mais, enfim, não está havendo comunicação. A autoridade se estabelece quando as pessoas conseguem se comunicar, quando há admiração mútua e quando você sabe que pode confiar naquela pessoa, aquela famosa frase, né? Fulana de confiança. Fulana de confiança quando há autoridade entre as partes. Então, a melhor forma de estabelecer autoridade é criando admiração, conversando, fazendo com que aquela pessoa, aquele cuidador, reconheça no seu empregador, reconheça na família a forma do seu sustento e, obviamente, naturalmente, que o cuidador retribua isso com um cuidado de qualidade, que retribua isso com carinho, com atenção. Algumas pessoas me perguntam depois de ouvir essa conversa, estou gravando esse vídeo hoje, mas essa conversa é bem antiga, olha, mas eu vou ter que ficar adulando, bajulando o cuidador, eu contrato ele para cuidar e eu quero que ele cuide. Sim, é justo, é necessário e é uma obrigação contratual. O contrato de trabalho estabelece que você é contratado para trabalhar, então supõe-se, subentende-se que está trabalhando. Mas eu não estou falando de trabalhar burocraticamente, cumprir horário, enfim, isso é obrigação. Se a pessoa não fizer isso, a gente não precisa falar nem de autoridade, nem de autoritarismo. Simplesmente rompe-se a relação de trabalho por incompetência ou por falta de vontade de desenvolver as atividades. Mas a questão da autoridade, ela vai além disso. A questão da autoridade, ela é relevante para que a família estabeleça, então, esse elo de confiança e esse elo de confiança seja retribuído pelo cuidador. Quer dizer, a família como provedor daquele emprego, daquela oportunidade de trabalho, e o cuidador como provedor da segurança, do conforto que a família precisa para poder cuidar do seu ente querido. Eu gravei um vídeo há algum tempo, se você não assistiu ainda eu recomendo, o título dele é Cuidando do Cuidador. Ele está no nosso canal do YouTube e também no blog do cuidado.acvida.com.br. A ideia por trás do Cuidando do Cuidador é a autoridade. A família cuida do cuidador para que o cuidador possa cuidar de quem a família precisa. Dessa forma estabelece um vínculo e naturalmente você cria autoridade. Então, fechando o nosso vídeo, se você ainda não sabe, não tem certeza se a sua relação é de autoridade ou de autoritarismo, sente com essa pessoa, sente com esse cuidador, sente com quem está dando atenção, prestando cuidado ao seu ente querido e tente sentir. Quando aquela relação de trabalho se encerrar, a admiração, o respeito, mesmo que a relação não continue próxima fisicamente, mas aquela relação vai continuar boa, a família vai indicar aquele cuidador como uma boa pessoa para prestar cuidados para um idoso, para alguém debilitado. Da mesma forma, o cuidador vai guardar boas lembranças, boas memórias daquela família. Se isso acontecer, sim, você tem autoridade sobre o seu cuidador e essa é uma relação de respeito mútuo, uma relação de admiração mútua. Senão é simplesmente uma relação de autoritarismo. E o autoritarismo geralmente termina quando a força termina. Ou o dinheiro, ou a necessidade de estar junto. E, enfim, no final das contas, você o cuidador, quem participou daquela relação, não saiu ganhando aquilo. Quer dizer, o trabalho possivelmente foi feito de forma burocrática e atendeu temporariamente, mas dificilmente vai atender por mais tempo. Ok? Eu sou o Adriano, da Acvida, para o blog do Cuidado. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau!